A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos, sejam com todos. Nesses dias em que temos passado por tanta tribulação, por tanta dificuldade, tantas incertezas, eu quero trazer uma palavra aos meus irmãos de ministério. É importante que nós venhamos a cuidar uns dos outros, a fortalecer uns aos outros, a trazer uma palavra de conforto, de carinho, uma palavra de firmeza, uma palavra de otimismo a todos nós. E essa é uma das que se encontram na Bíblia por meio do apóstolo Paulo. Ele escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, lá no capítulo 1, no versículo 7, quando ele diz: porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e também de moderação. Então eu quero perguntar para você hoje como foi as tuas últimas semanas. Alguns jovens, pastores e outros mais idosos têm se recusado a distanciar-se uns dos outros, ou pelo menos se distanciar da igreja. Mas como é que você está em casa? As nossas esposas têm precisado de nós, nas tarefas do lar, nas tarefas do dia a dia, com a educação dos filhos, com tantos afazeres. Há um grande desafio diante de nós de mantermos todos conectados, mesmo que paralelo a isso a internet o tenha feito, ou esteja fazendo isso ostensivamente com tudo e com todos. Portanto, irmãos, devemos nos lembrar do que o apóstolo Paulo está falando aí na sua carta a Timóteo e outras recomendações que ele tem feito aos jovens discípulos. E uma delas é nos lembrar que, pastor, fomos chamados para isso. O tempo todo temos pregado, amado e servido, esperando que o rebanho de Cristo e o rebanho que Cristo nos confiou vislumbre a realidade sobrenatural do cristianismo. O nosso propósito, se lembre, como sempre tem sido de orientar, de exortar e de ensinar o melhor do Senhor para a vida das pessoas. Mas nesses dias, o que é que nossas advertências puderam fazer? Nenhum de nós passou por uma temporada como essa. Passou por um período desse. A incerteza, ela é constante. A incerteza do futuro, ela é tão forte ao nosso redor como jamais visto. A nossa preocupação está em pensar quando e como as ovelhas do Senhor, a quem o Senhor nos confiou, estão ouvindo tipos e vários tipos de vozes, como por exemplo, alguns que se levantam e dizem: não, tudo vai ficar bem. Outros dizem: será o fim dos dias. E outros até que falam: não sabemos de nada, não sei o que dizer. O horizonte é cinza, as águas são desconhecidas. Mas lembre-se, meu irmão, fomos chamados para esses momentos. Os pastores piedosos, servos sinceros e dependentes do Senhor, esses anunciam as boas novas. Nós temos a palavra do céu por meio das Escrituras. À medida que a ansiedade e o mal-estar das pessoas aumentam, nos inclinamos para as nossas qualificações, desde a verdade até o autocontrole. As estratégias e os dons sobre os quais eu e você sempre fomos tentados a nos apoiar, agora são neutralizados. Nós devemos estar profundamente conscientes da nossa própria dispensabilidade. E essa dispensabilidade agora é nossa vantagem. Nossa fraqueza é sentida, mas é nessa fraqueza, se lembre, que ela se torna um solo fértil para o poder do Espírito Santo. Agora mais que nunca, nós devemos pastorear. O cristianismo não foi lançado e projetado para florescer em um mundo de conforto. Nós sabemos disso. O Senhor está sempre supervisionando essa época, essa geração. E talvez Ele esteja afunilando as coisas com essa situação. As coisas vão ficar mais estranhas, mais difíceis, mais complicadas. E a igreja verdadeira subirá nesse tempo até a superfície e com ela, mais que nunca, verdadeiros pastores. Segundo a palavra de Deus lá no livro Ezequiel, do capítulo 34, onde você vê os falsos pastores cuidando das ovelhas de Cristo e eles se irando contra eles. Até o capítulo 37.
aonde vem o vale dos ossos secos. Mas entre uma restauração total e a advertência que Cristo tem dado, há no capítulo 36 a preocupação do Senhor, onde Ele próprio cuida de suas ovelhas. Então, mais do que nunca, os verdadeiros pastores se levantarão nesses dias difíceis. E foi para isso que fomos chamados, para que em todo o tempo, orando, jejuando e proclamando a palavra de poder, a palavra de Deus, que não está em nós, mas está no próprio Deus, essa cuide dos relacionamentos, cuide da vida, dos lares, das nações, das famílias e da saúde das pessoas. Acima de qualquer ação virtual, irmãos, nós precisamos confiar no Senhor. Por isso, pregar as boas novas é a ordem, pois as pessoas estão aflitas, quebradas, cansadas e com medo do futuro. E essas coisas sempre foram necessárias para pastorear, e mais do que nunca agora nós não podemos evitá-las. O que o Covid-19 tem feito a muitos de nós é tentado nos reduzir à desmotivação, tentado nos levar ao medo. Mas o que um homem de joelhos diante de Deus pode dizer? É que essa é uma grande oportunidade de ver o que somente Deus pode fazer. Por isso é necessário que você, pastor, depois que viu todo esse caos se estabelecendo, esteja no comando de sua igreja, pois Deus nos pôs nessa posição, para que quando tudo isso acontecesse, não houvesse incertezas, porque Deus não erra. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para liderar a sua igreja. E nesse momento, então, tenha coragem, força, fé e humildade. Essa é a palavra de Deus que nos traz esse senso de responsabilidade, mas também de conforto da parte do Senhor. Por isso, queridos irmãos, tenha coragem. Fomos chamados para isso. Lembre-se, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de autocontrole. Que Deus nos abençoe.